anunciou a Maria que ela conceberia um filho de Deus, o anjo visitou José em sonho. Será que devo aceitar Maria como minha esposa? O Senhor a escolheu, mas eu, o que eu faço? José, filho de Davi, não temas em receber Maria por tua esposa. Ela está grávida e dará à luz a um filho, e este foi gerado no Espírito Santo. Ele será chamado Jesus e dará a salvação à humanidade. Depois disso, José acordou do seu sono e fez como o anjo de Deus lhe ordenara, e tomou Maria como a sua esposa. E depois do casamento, Maria e José continuaram vivendo na oração, no trabalho, no recolhimento espiritual. E a Virgem Maria de Nazaré continuou vivendo os mistérios sagrados, cada vez mais se aprofundando nos mistérios sagrados. E aconteceu algo muito diferente. Certo dia, José, saindo de casa, indo para o trabalho, naquela pequena cidade, aquela cidade pacata, ele percebe um tumulto, percebe que alguma coisa diferente está acontecendo, e ele descobre que o decreto do imperador César Augusto faz e exige que toda a população fosse para Belém para o recenseamento. Quirino, governador da Síria, comunica: estando próximo ao recenseamento econômico, ordena-se a todos que por algum motivo se encontrarem fora de seus distritos, que regressem a seus pátrios lares a fim de atenderem ao atual serviço de recenseamento. Não! Desta vez não são anjos, nem potestades celestes, mas César Augusto, um tirano, nos ordenando a voltar a Belém. Devo avisar Maria imediatamente. Nós não podemos sujeitar essas exigências. É melhor que não tome conhecimento da nossa revolta. Vamos nos separar. E como descendentes de Davi, José e Maria também tinham que atender o decreto do imperador e se prepararam para uma longa viagem perigosa, cansativa. Maria estava grávida, e eu fico pensando e imaginando: será que eles voltaram, será que eles foram a Belém apenas para atender o decreto do imperador? Ou será que tudo isso não fazia parte dos planos de Deus? Agora é César Augusto, convocando todos os filhos de Israel a serviço de recenseamento. Mas José, mesmo inconsciente, César Augusto está a serviço de Deus. Nós precisamos chegar em Belém antes do nascimento. Não temas, Maria. Não te lembras o que disse o profeta? O Salvador nascerá em Belém. Então vamos cuidar dos preparativos para o beijo. Senhora, pensa bem, reflita. A responsabilidade de Maria era tamanha. Com o Filho de Deus no ventre, imagina. Será que Maria não tinha todo o direito de exigir de Deus que ele intercedesse pelo Filho e protegesse o Filho Jesus? Mas será também que Maria não deveria ter toda a responsabilidade que uma mãe deve ter de sempre ir a Deus e pedir a Deus que interceda pelo seu filho? É claro que Maria foi uma mãe consciente e responsável, e ela não cruzou os braços esperando que Deus fizesse tudo. José, não vamos devagar, estou cansada. Podemos andar mais devagar, mas assim nos atrasaremos. Pronto, enfim chegamos. Graças a Deus.
confortável, mas daria para passar uma noite. O senhor aceitaria? Podemos? Sim. E assim veio ao mundo o Filho de Deus. Nasceu numa humilde estrebaria e foi colocado, deitado numa manjedoura. Eis aqui o motivo pelos quais o menino Jesus nasceu em uma estrebaria. Eis aqui os motivos de centenas de crianças, menino Jesus, nascendo em ruas, praças e viadutos. Será que nascem? Porque hoje o dinheiro abre e fecha as portas para tudo. E o que eles não tinham e não têm é o dinheiro. Sem ter o que comer, buscaram dias um lugar para o nascimento do Salvador do mundo. Será que eles encontrariam um lugar para nascer?